Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para a nossa 7ª lição do trimestre no Evangelho de João, capítulos 8 e 9. A mulher adúltera e o cego de nascença. Textuário está em João capítulo 8, versículo 11. Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. A leitura bíblica com todos está no Evangelho de João, capítulo 8, versículos 1 a 11 e capítulo 9, versículos 1 a 12. A verdade prática nos ensina que Jesus continua salvando pecadores e curando enfermos. Antes de prosseguirmos, lembre de deixar o seu like, o seu curtir aqui neste vídeo. Lembre também de compartilhar esta ministração com seus amigos, parentes, irmãos em Cristo, nas suas redes sociais, espalhando a boa semente aos corações. Vamos então ao comentário da nossa lição. A introdução do comentário nos lembra que esses episódios ocorreram enquanto Jesus estava no templo ensinando. Ele foi interrompido pelos escribas e fariseus que traziam uma mulher apanhada em adultério. Depois que Jesus frustrou os desígnios dos acusadores da mulher, ele se apresenta com uma verdade que liberta e, em seguida, caminha para curar um cego de nascença. São lindos fatos inéditos do Evangelho de João. O primeiro tópico nos fala sobre o perdão para a mulher adúltera. O adultério era considerado um dos mais terríveis pecados na concepção dos judeus. Os rabinos diziam: todo judeu deve morrer antes de cometer idolatria, assassinato e adultério. Então, para eles, esse lema significa que era melhor eles morrerem antes de cometerem algum desses crimes. O primeiro item nos fala sobre a sentença de morte. A mulher foi flagrada no ato do seu pecado. Ela não tinha desculpa, não havia como fugir ou negar seu envolvimento sexual. Ela foi humilhada publicamente, arrastada à força para o pátio do templo e a colocaram de pé, diante da multidão, na frente de Jesus. Seus acusadores não a trataram com dignidade, não a viram como uma pessoa que tem sentimentos, mas apenas como mais um caso. O seu ato era passível de morte. A lei de Moisés previa a morte para o homem e mulher flagrados no ato do adultério. Portanto, no tribunal da lei, essa mulher estava condenada. No tribunal dos religiosos, ela é acusada. No tribunal da consciência, ela se sente condenada, pois não se defende. Há muitas pessoas que mentem, enganam e escapam, mas não era o caso dessa mulher. O segundo item nos fala sobre a crueldade dos acusadores. Eles expuseram a mulher a uma situação de vergonha pública. Não se importaram com ela, com sua família. Era apenas uma peça de um jogo sujo contra Jesus, porque qual era a intenção dos fariseus e dos doutores da lei daquela época? Era de colocar Jesus numa situação de encruzilhada, onde, se ele condenasse a mulher, estaria errado. Se ele absolvesse a mulher, ele estaria errado, estaria indo contra a lei de Moisés e apoiando as pessoas a cometerem adultério. Mas se ele autorizasse, entraria em contradição com a sua mensagem de amor, perdão, restauração. E além do que, ele teria infringido os direitos exclusivos do governador romano, o único que nesse período tinha autoridade para impor as sentenças de morte. Então, se Jesus chegasse ali para dizer não matem essa mulher, ele estaria usurpando uma função que era do governador de Roma. Eles só trouxeram a mulher e deixaram o homem escapar. Interessante, a lei previa a morte para os dois. Sempre o adultério envolve duas pessoas, então as duas pessoas deveriam ser condenadas. Com isso, eles estavam revelando o quê? Parcialidade e preconceito. Alguns poderiam dizer até machismo, misoginia. Eles acusaram o mais fraco, a mulher. Eles se tornaram mais culpados do que ela. Montaram uma armadilha para Jesus e saíram envergonhados. Desejavam condenar a mulher, mas saíram condenados.
A resposta de Jesus foi uma resposta de misericórdia. A sua palavra, àquela multidão enfurecida, foi: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Com isso, Jesus escapa das duas armadilhas. Ele valoriza a lei, expõe a gravidade do pecado, mas ama o pecador para restaurá-lo. Ele age de maneira diferente daqueles que expuseram a mulher ao ridículo. Jesus conhecia os pensamentos e o plano deles. Poderia ter exposto esses acusadores à execração pública. Nem foi preciso, pois eles foram acusados pela sua própria consciência. Retiraram-se, começando a debandada pelos mais velhos até o último mais novo. É interessante a Bíblia colocar esse detalhe, que os mais velhos foram os que mais sentiram primeiro o peso dos seus pecados, a ponto de reconhecerem que não tinham moral para condenar aquela mulher. Jesus, então, ele age com misericórdia. Ele tinha vindo não para condenar, mas para salvar. Ele usa seu poder para restaurar. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio para os doentes. Ele não condenou a mulher, mas ordenou que ela abandonasse seu estilo de vida pecaminoso. Vai e não peques mais. O verdadeiro arrependimento produz frutos dignos que resultam em uma firme atitude de abandonar o pecado. O segundo tópico da lição nos fala da verdade que liberta. Jesus apresenta-se como o libertador dos cativos, o único que pode dar vida eterna. Do alto de sua arrogância espiritual, os judeus consideram-se livres e seguros por ter o sangue de Abraão correndo em suas veias. Jesus, porém, mostra a eles que espiritualmente não eram filhos de Abraão, e sim filhos do diabo, a quem imitavam em suas obras. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Quando Jesus falou sobre liberdade, eles diziam que eram livres. Eles despejaram toda a sua arrogância espiritual. Somos descendência de Abraão, jamais fomos escravos de alguém. Como tu dizes, sereis livres. Isso era um tanto quanto incorreto. Afinal, desde a época do exílio babilônico, eles não tinham mais independência. Eles já tinham sido governados por persas, gregos, eles tinham sido escravizados no Egito. Então, eles se iludiam ao acharem que não eram também escravos, não eram dominados por outros povos. O povo de Israel foi escravizado por 7 nações, conforme registrado no livro de Juízes. As 10 tribos do norte foram levadas cativas pela Assíria, e as 2 tribos do sul passaram 70 anos no cativeiro na Babilônia. E naquele exato momento, os judeus se encontravam sob o domínio de Roma. Embora eles estivessem subjugados politicamente, eles não se sentiam escravos. Embora fossem cativos por fora, eles não se achavam escravos por dentro. Jesus refuta a ideia deles, dizendo que eles eram escravos, e escravos da pior espécie. Eles eram escravos do pecado. Eles achavam que, como não praticavam a idolatria, que tinha sido o grande pecado do povo de Israel no Antigo Testamento, eles achavam que eram livres, que eles não tinham nenhum tipo de pecado. Porém, embora eles não praticassem a idolatria, não se prostrassem a imagens, eles cometiam outros pecados, e dessa forma eles continuavam sendo escravos. O pecado os dominava como um severo senhor de escravos. Então Jesus traz a eles a verdadeira liberdade. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus arremata seu argumento, se apresentando mais uma vez aos judeus como o Filho de Deus, o único que pode libertá-los da escravidão do pecado. O pecado escraviza, mas Jesus liberta. O pecado produz morte, mas Jesus é a vida. O pecado condena, mas Jesus perdoa. O pecado mata, mas Jesus dá vida eterna. Um discípulo não é um crente superficial. Um discípulo é alguém que permanece em Cristo em sua palavra, e assim conhecemos a verdade que liberta. Onde reina o engano, a mentira, a superstição, prevalece a escravidão, e as pessoas não são livres. Jesus então é categórico: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O perigo da religiosidade. Eles responderam a Jesus: nosso pai é Abraão. E disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Os judeus estavam enganados acerca de sua filiação. Julgavam ser quem não eram, uma vez que o mais importante não é ter o sangue de Abraão correndo nas veias, mas ter a fé de Abraão habitando no coração.
Os verdadeiros filhos de Deus amam a Jesus. E quando Jesus falou aos judeus que eles não eram filhos de Abraão, porque a obra que faziam não eram as mesmas de Abraão, eles imediatamente responderam: nós não somos bastardos, nós temos um pai, Deus é o nosso pai. Jesus argumenta com eles: se vocês fossem realmente filhos de Deus, haveriam de recebê-lo, de amá-lo, a ele, Jesus, pois ele tinha vindo de Deus. Os verdadeiros filhos de Deus agem as palavras de Deus e agem como tal. Fisicamente, esses judeus com certeza eram filhos de Abraão, mas espiritualmente eram filhos do diabo, o pai da mentira. Jesus deixa claro que só ouve as palavras de Deus aqueles que são de Deus. Se os judeus não queriam ouvi-lo, a ele, Jesus, então isso era a prova que eles não eram de Deus. Terceiro tópico da lição: a cura do cego de nascença. Jesus ainda está em Jerusalém. Ao caminhar, vê um homem cego de nascença. Nos evangelhos, esse é o único milagre relatado no qual se diz que alguém sofria desde o nascimento. É um dos milagres mais bem documentados nas Escrituras, pois os vizinhos, os pais, os opositores precisaram testemunhar que de fato aquele homem era cego de nascença e agora estava enxergando. O primeiro item vem nos falar de uma pergunta perturbadora. Mestre, quem pecou? Esse cego, ou os seus pais, para que nascesse cego? A pergunta feita por Jesus aos seus discípulos talvez seja a pergunta que muitas vezes nós nos fazemos ao vermos pessoas sofrendo. De quem é a culpa desta pessoa estar passando por esse sofrimento? É dela? É de outras pessoas? É dos seus antepassados? Qual é a culpa para que essa pessoa esteja passando por essa doença, por essa dor, por esta aflição? Em vez de buscar uma solução para o problema alheio, os discípulos queriam especular sobre o mais intrincado problema filosófico, a origem do mal. Foi assim na época de Jó. No tempo de Jesus, esse tipo de raciocínio ainda prevalecia. Obviamente, Jesus não aprovava essa ênfase exagerada. E vemos aqui a resposta de Jesus. Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Ao mesmo tempo, essa palavra consola, mas pode perturbar alguns. Deus, então, foi quem permitiu que aquele homem nascesse cego para vir a ser curado por Jesus? Que coisa espantosa! Alguém poderia imaginar Deus permitir que o mal aconteça com alguém. Sim, mas Deus ele pode fazer isso. Jesus responde então dessa maneira. É claro que Jesus não estava com isso insinuando haver pessoas sem pecado. Ele não estava também induzindo os discípulos a crer que todo sofrimento é resultado de um pecado imediato. Também Jesus não estava afirmando que aquele homem havia nascido cego especificamente para ser agora alvo de seu milagre. Jesus estava dizendo o seguinte: o sofrimento alheio não deve ser alvo de especulação, e sim de uma ação misericordiosa. Justamente o contrário do que vemos acontecer diariamente. As pessoas, ao verem a dor e sofrimento dos outros, se perguntam: por que Deus está deixando isso acontecer? Qual a especulação? Então é muito fácil dizer essa pessoa ou esse grupo de pessoas está sofrendo pelos pecados delas, porque fizeram isso ou fizeram aquilo. Normalmente é esse tipo de pensamento que vemos atualmente, mas Deus não quer isso de nós. Ele quer que estendamos a mão para ajudar o que está precisando de ajuda. O teólogo Bruce, na mesma linha de pensamento, diz que isso não significa que Deus intencionalmente fez a criança nascer cega para depois de muitos anos revelar sua glória tirando-lhe a cegueira. Pensar assim também seria uma afronta ao caráter de Deus. O sentido é que Deus é soberano sobre a infelicidade da cegueira da criança e quando ela se tornou adulta, a fez recuperar a vista, a fim de que visse a glória de Deus na face de Cristo. Jesus confirma sua declaração, dizendo que as obras do Pai devem ser feitas com presteza e urgência, pois chegará um tempo, quando a noite chegar, que não mais será possível trabalhar. No terceiro item, vemos aqui de um milagre inédito. Como Jesus curou esta pessoa, este cego de nascença? Cuspiu na terra, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo: vai, lava-te no tanque de Siloé. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Esse milagre que Jesus realiza é inédito.
pois nem nos tempos dos profetas bíblicos do Antigo Testamento nós não temos registro da cura de um cego de nascença. Larry Richards diz que Jesus concedeu visão a um homem que nasceu cego, então foi muito mais do que restaurar uma visão perdida. Damos a entender, então, que os outros registros de curas de cegos no Novo Testamento, feito por Jesus, eram de pessoas que tinham nascido com a sua vista perfeita e, ao longo do tempo, por algum motivo, perderam a visão. Agora não, agora ele está concedendo visão a alguém que nunca enxergou. Foi um ato de criação, criar algo que não existia. Cada cura de Jesus tinha um ritual diferente. Ele nunca tratou as pessoas como massa. Sempre cuidou de cada indivíduo de forma pessoal e singular. Nesse caso, Jesus usou um método aparentemente estranho. Antes de curar o homem, cuspiu na terra, fez um lodo com a saliva e passou essa terra molhada nos olhos do cego. Há quem explique esse milagre, esse procedimento, pelo fato de que seria um sábado, o dia em que isso ocorreu, e esse trabalho que Jesus fez não era permitido se fazer no sábado, porque equivaleria a criar massa, a fazer uma massa. Ou seja, seria um dos 39 trabalhos proibidos pela religião judaica a se fazer no dia de sábado. Com isso, Jesus estava mostrando que a cura, a libertação da pessoa da doença era mais importante do que tudo. Um homem cego é visto ou então permanecerá na escuridão. Há algumas pessoas que ou Jesus as enxerga ou então ficarão esquecidas, marginalizadas, cobertas pelo manto escuro das trevas. Concluímos com nossa aplicação pessoal. Nosso papel é perdoar e ajudar quem precisa, ao invés de julgar, acusar ou procurar explicação para tudo. Quando alguém está sofrendo, é momento de ajudar e não de procurar razões para aquele sofrimento. Aqui está, portanto, um resumo da nossa 7ª lição deste 2º trimestre do ano de 2024. Comente, curta, compartilhe este vídeo e espalhe a boa semente aos corações. Que Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.